Então, como eu falei sobre as pesquisas que são fecundas entre as etimologias colocado ao lazer coletivo, que coloca uma coletividade entre a educação, a saúde, o esporte, a cultura, recreação. Então, quando eu falo sobre esse assunto, lembramos ligado aos autores que coloca patamares importantes. Em que sentido? Embora a metodologia de ensino de educação física abrange alguns campos conservadores, convenientes em aula, missas, ou os campos metódicos, nos coloca fatores que venham a ser importantes. Ou seja, quando eu falei sobre o Jus de Dieguete, eu falei sobre a questão de elementos e princípios da educação física, que são elementos, como eu coloquei a mochila aqui, que são elementos ligados a nossas mediações entre o ato de educar e o ato de fazer e refazer a cada dia, como diz o próprio Lepuch, que nos coloca uma imagem, uma consciência corporal entre educação pelo movimento. Aí eu vou chegar onde eu quero, sobre Lapierre e Auguste, onde eu citei naquela dissertação, uma tese, uma monografia, ou um artigo ligado às artes médicas, 1986 e 1988, que eu falo que é uma docitomologia, dócil, tem um corpo dócil. Nós olhamos vários livros, que eu cito o Foucault, vira um tipo de um campo clássico de corpo dócil, corpo frágil, mas nesse clássico não sabemos quem é, ambos, é o homem ou a mulher que tem esse campo de docitomologia, dócil, campo dócil. Podemos lembrar do Faria Júnior, que é um dos coordenadores também em épocas aí, algumas faculdades, que ele coloca esse eclipse, que aparece raramente unânime, que é o que acontece diariamente, mas é unânime. Esses conflitos entre homens e mulheres, gêneros, etnias e raças ligadas às pesquisas. Pois bem, essa marmitex ligado que eles colocaram para nós aqui, nos coloca fatores que são temas que vêm a deslumbrar e ampliar uma liberdade entre a educação física, ou seja, que ultrapassou horizontes para outras disciplinas nos campos copiosos. Embora a educação física e o ensino e as suas mudanças são maneiras que vai colocar a consciência e a personalidade de pesquisa. E um sonho de amor e as questões que eu coloquei sobre o Agostinho aqui, sobre evento e processos, ligado aos embasamentos à filosofia do esporte. Foi uma das notas mais baixas que eu tive desde que eu comecei a fazer prova, mas ao lógico dessas questões. Um fato importante que eu sempre digo, acho que é a Bárbara Freitag, e tem alguns autores ligados também ao serviço social, que citem, e nós também colocamos como fontes de embasamento, não é o Russo, que ele fala alguns temas importantes também ligados às palavras e às suas forças que sejam cruciais, ligado à religião, à magia, ou seja, o ritmo, o ritual, a expressão, a dança e a ginástica. Mas o Charlotte, que coloca a mistificação pedagógica, esses campos místicos ligado à própria maneira que tem. Quando você vai atuar numa coordenação ou faz parte de uma coordenação, uma reitoria, como eu já mostrei esses canais, há um campo místico. Místico é o quê? O ser humano tem os seus mitos atrás, esses mitos acabam você acreditando nele e ocorrem essas operatividades e concreticidades. Às vezes pode ser sua mãe, seu pai, ou seja, seu avô, em campos de mitos lendários, ou seja, que foram uns tributos ligados à nossa inquietação, ligada aos fatores importantes. Então, quando falamos do Jürgen Dieguete, eu falo sobre ginástica olímpica, falo de atletismo.
e tem alguns autores, pesquisadores, e deixa a pesquisa me levar nesses elementos e princípios da educação física. Então, quando eu vejo alguns autores, fundamentos da pedagogia da educação física, que eu falei, que é fundamento da pedagogia da educação física, e fundamentos, ou seja, educação física e fundamentos pedagógicos de outras disciplinas. Tem os fundamentos pedagógicos de educação física e educação física e fundamentos de outras pedagogias, outras disciplinas, porque a pedagogia ela coloca um colegiado que coloca uma crise entre colégio e faculdade, coloca uma crise entre arte, que tem o período das artes, os períodos que nós estamos a cada dia se adaptando e havendo novas rupturas. Ok? Então, quando eu lembro do Pereira aqui, eu lembro do Miranda, também, quando ele fala sobre a metodologia dialética, as mudanças e transformações. É um livro bem sucinto, objetivo, faz muito tempo, ele é um pouco arcaico, alguns falam, mas ele coloca sobre a dialética entre a transformação e a reprodução. É um livro simples e modesto, que nos coloca campos adjuntos. Aqui eu já mostrei o dicionário relacionado ao Jean Piaget, ok? E alguns pensadores que colocam palavras importantes. Para mim, esse dicionário do Piaget, ele é bem parecido com o dicionário jurídico. Já mostrei o livro, é ilustrativo, nos coloca fatores que é bem interessante, ligado à coordenação, ligado à centralização do seu próprio corpo, à descentralização, esses termos macroracionais que fica épico desde o Isingana, os meios antropológicos. Ou seja, que é uma tentação muito grande, é um vento, é um processo entre o olhar e os seus olhares, como diz o próprio Agostinho. Então, podemos analisar que Charlotte, em questões de fontes energéticas, também nós podemos lembrar do De Rossi Júnior, o Dante Ferreira, né? Lúcio, basquetebol, técnicas e táticas, uma abordagem didática pedagógica, e havia alguns repercussores capixabas que fizeram parte da seleção brasileira. Repercussores não, a modo modesto de dizer, um teve aí, né, que a gente coloca sempre de cautela, porque ele não gosta de ser muito citado em conversas pessoais com ele, né? Eu não vou chegar a esses campos criteriosos que nos colocam uma linguagem corporal. Desde Lisboa, o Rubem Alves e os seus campos padronicistas relacionados à pesquisa, mas é uma marmitex, ou seja, está pronta, só falta nós comermos, anabolizarmos e catabolizarmos a pesquisa que nós queremos. Há um estímulo inicial, aonde um estímulo inicial há um princípio, aonde há um princípio vai haver momentos que nós estamos já no final da nossa corrida, e trajetória pode ser triatlon, ou seja, o tipo de modalidade ligada ao atletismo, nós vamos ter que voltar de novo para fazer essas questões. Aí podemos entender Mativielli, a teoria da adaptação geral, que ele preocupa bastante, porque é a teoria ali que vai refletir diante do atleta essas questões importantes entre um grupo de trabalho ligado ao treinamento. Leontiev, né, Vygotsky, linguagem, desenvolvimento e aprendizado. O Menel, né, também, que ele foi lá para Santa Catarina como Juiz de Ieguete, fazer pesquisas gaúchas. Podem ver aí que a própria Rolim, ali o Rio Grande do Sul é um ponto de referência muito grande de pesquisas. E aqui o Guto Menel, você vê a história dele, a trajetória, as autorias, ele fala sobre motricidade. Guto Menel, motricidade, 1984. E tem aqui, depois eu mostrei já, o Vitor Marinho de Oliveira, o que é educação física, um livrinho bem simplificado, tem um livro maior, é lógico, você pode comprar, mas ali que ele é bem simplificado para, ao meu ver, um campo didático importante. Ok? Então, colocamos esses fatores importantes entre os procedimentos. Eu coloquei o termo marmitex porque é uma realidade, há uma potencialidade, é um aspecto proximal diante da comunidade de pesquisa.